I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes. For heaven's sakes, I've been swinging from the rafters, and I don't know if I got what it takes. For heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do Implacável Concursos. Saiba que somos o curso que mais aprova em concursos da Guarda Municipal do Brasil. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de Informática do Implacável e eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre backup. A gente vai fazer questões de backup. O nosso foco é a banca La Salle, que é a organizadora do concurso da Guarda Municipal de Porto Alegre. Então vamos resolver aqui algumas questões que abordam esse assunto. São questões grandes, trabalhosas da gente resolver, mas vamos juntos. Assinale a opção que apresenta o tipo de backup utilizado como referência para os demais. O que significa, gente, ser um backup como referência para os demais? Quando a gente fala assim, eu estou querendo o primeiro backup que deve ser feito. Mas como assim, Pablo? Deixa eu te explicar. Vamos imaginar que você tenha uma rotina de backups que seja, por exemplo, você tem, então, um backup que você faz na segunda. Backup é cópia de segurança, né, gente? Um outro terça, um outro quarta, e outro quinta, e outro sexta. Beleza. Como é que a gente gosta de fazer isso aqui? O primeiro backup que a gente faz, o da segunda, é um backup completo. Tá? O backup completo, ele também pode ser chamado de backup total. Nesse caso, o que ele vai copiar nesse backup total? Todos os arquivos. Então, seria o seguinte: na segunda-feira, ele faz um backup completo. E nesse backup, ele copia todos os arquivos. Então, por exemplo, imaginando que você tenha 10.000 arquivos no computador, esse backup completo ele vai ficar enorme. 10.000 arquivos. E nada te impede de que na terça você faça outro backup completo. Porém, ninguém modifica 10.000 arquivos de um dia para o outro. Então não seria necessário você copiar 10.000 arquivos, porque senão todos os dias você vai ficar fazendo esses backups grandes, e vai ficar inviável de você armazenar, ter algum local para você armazenar isso tudo. Então a gente faz um completo na segunda, aí na terça a gente faz um backup que copia só as modificações, só as alterações, aí na quarta a gente faz outro que copia só as modificações de terça para quarta, aí na quinta a gente faz outro que copia as modificações de quarta para quinta, e na sexta a gente faz outro que copia as modificações de quinta para sexta. De forma que, por exemplo, na segunda-feira a gente fez um backup completo, aí copiou todos. Aí a empresa não funciona terça, quarta e nem quinta. Se na sexta-feira eu chegar e tentar fazer o backup, como a empresa não funcionou terça, quarta e nem quinta, e eu acabei de entrar na empresa e faço o backup, significa o quê? Que de segunda, quando eu estava fechando a empresa, eu fiz o backup. Então, de segunda até sexta, nada foi modificado, porque a empresa estava fechada. Então, se eu tentar fazer esse backup inteligente, na sexta, ele não vai copiar nada, porque não precisa de copiar nada. Então, esse backup de terça, ele pode ser
incremental ou diferencial. Tá? O de terça, o de quarta, o de quinta, o de sexta. Tá? Então, por isso que fala, serve como referência para os demais. Tá? Então, o que serve como referência para os demais é o backup completo, que também poderia vir como backup total. Questão 2. Uma das principais razões de um usuário corporativo de informática estabelecer diretrizes de backup. Gente, um detalhe. O backup que vocês estão vendo escrito assim, também poderia estar assim. Que significa o quê? Cópia de segurança. O backup, ele não impede que vírus entre no sistema. O backup, ele não impede que os seus dados sejam deletados. Porém, o backup garante a reposição desses dados caso eles sejam perdidos. Ok? Aí ele fala assim, letra A, facilitar o processo de atualização dos aplicativos utilizados? Não, backup não tem nada a ver com isso. Estabelecer normas de utilização de software entre diversos níveis hierárquicos? Não, não tem nada a ver com isso. Possibilitar que sejam feitas cópias de aplicativos e programas para que possam ser compartilhados? Não, é cópia de segurança. Põe na cabeça, gente, é segurança. Adotar medidas restritivas de uso em seu computador para evitar acessos indesejáveis? Não. Resgatar algum arquivo que possa ter sido perdido no local de armazenamento principal? Ok. Tá? Quando a gente faz a cópia, a gente fala que a gente fez o backup. E quando a gente recupera o arquivo, a gente chama de restaurar. Restaurar o backup. Meus amigos, o backup normalmente é feito em mídia removível ou na nuvem. E o backup recomenda-se que ele seja feito em mais de uma via e armazenado em local seguro, preferencialmente fora do ambiente de trabalho. Ok? Esse é o backup. Beleza. 3. Sobre as medidas preventivas de proteção contra códigos maliciosos, que são malware. Pessoal, muito se fala sobre isso. O que é malware? Malware é software malicioso, tá? Então, todo software malicioso é chamado de malware. É o vírus, Pablo? O vírus é um deles, mas está longe de ser o único. Existem vários malwares. Então, sobre as medidas preventivas de proteção, não atualizar o sistema operacional é uma medida eficaz de proteção contra malware. Essa está errada. E por que está errada? Ô, gente, quando a gente compra um carro, uma televisão que dá um problema, eles nos convocam para um recall. O que faz esse recall? O recall é para corrigir alguma falha oriunda do processo de fabricação. É um direito seu, tendo em vista que você é um consumidor, você possui aquele bem. Então a fabricante vai fazer um recall, ou seja, ela vai consertar aquele problema. O processo de atualização do seu sistema operacional é exatamente isso. À medida que as pessoas vão usando o sistema operacional, vão sendo descobertas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades colocam o usuário em risco, pois se exploradas ou por usuários mal intencionados ou por malwares, darão acesso ao seu computador e aos seus dados. Então o processo de você atualizar o seu sistema é extremamente necessário. Então o seu sistema, sim,
deve estar atualizado. Então, a 1 está errada, porque ele fala que não atualizar é que é eficaz. Então a gente já tira aqui. Eu tenho, pelas minhas respostas, que a 2 está certa. A utilização de software antivírus ou anti-malware ajuda a detectar e remover códigos maliciosos. Ajuda? Putz, ajuda demais. Ajuda muito. E, gente, olha para você ver como é que ele fala. Antivírus ajuda. Olha como é que pega leve. Ajuda. Não está falando também que vai detectar e eliminar todo o malware. Está falando o quê? Ajuda. Ajuda. Fazer regularmente o backup dos dados. Olha como é que joga leve. Pode evitar perdas em casos de infecção por códigos maliciosos. Ele fala fazer regularmente o quê? Backup, cópia de segurança. Se o seu computador, por exemplo, foi infectado por um malware que deleta seus arquivos, você consegue recuperar seus arquivos. Por quê? Porque você tem backup deles, velho. Então tá certo? 3. Tá lindo, tá certo, tá bonito. Então, 2 e 3 estão certinhas. Ok? Mais uma. É a questão 4. A tirinha a seguir apresenta uma cena comum no trabalho diário, quando o servidor não faz o backup dos seus dados. Aí aqui, ó, os dados do nosso servidor foram sequestrados. Ô, gente, isso é um negócio chamado ransomware. É o sequestro dos dados por meio de criptografia. O cara criptografa os seus dados e você não tem mais acesso a eles. Por favor, não me diga que o backup mais recente é de semanas ou meses atrás. Por quê? Porque imagine o seguinte, né? Hoje, tá? Hoje é dia 3 o momento que eu estou gravando, 3 de agosto. Então, vão imaginar que o último backup que eu tenho é do dia 3 de julho. Se hoje eu perco todos os meus dados, eu só consigo recuperar os meus dados até dia 3 de julho. Então quer dizer que tem um mês que a minha empresa está trabalhando e eu não consigo recuperar esses dados. Então eu perco histórico de cliente, faturamento, eu perco tudo. Então, por isso que recomenda-se que o backup seja feito regularmente, ou diariamente, ou 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ou por hora, ou até mesmo em tempo real. Isso vai depender do fluxo de dados da minha empresa. Ou da minha casa, porque eu também tenho que fazer backup dos meus arquivos. Tá certo? Ah, não, quanto a isso não precisa se preocupar. Aí o cara fala, ufa. Aí ele vai e fala, nós nunca fizemos backup, fica tranquilo. Putz! Ou seja, você perdeu tudo. A prática conhecida como backup consiste em... Ah, aqui tá errado, tá, gente? Deixa eu só refazer aqui, vou dar um pirlim-pim-pim. Pronto. Viu, gente? Quando fala o pirlim-pim-pim, ele muda. Então ele fala assim, instalar programas de segurança de rede, como firewall, para que os dados sensíveis não sejam sequestrados? Não, não tem isso. Backup não é isso. Criar uma cópia digital dos documentos físicos importantes, para que sejam reimpressos em caso de dano permanente no documento original. Ô, gente, primeira coisa, né? Se der um dano permanente no documento... Nossa senhora, você tá doido. Não faz sentido nenhum, né? Ele tá falando que é você digitalizar os documentos, não é isso. Criar um relatório com os documentos que o servidor usa no seu trabalho diário, sendo um ponto de controle? Não. Criar uma cópia de segurança dos arquivos digitais importantes, para que sejam recuperados em caso de desastre, como a exclusão equivocada de um arquivo. Tá certo. Fazer reuniões periódicas para analisar a última semana de trabalho, back, e projetar a próxima semana, up. Poxa, aí não, né? Bom, pessoal, tivemos então aqui 4 questões sobre backup. Esse é um assunto que você deve conhecer bem, saber quais situações deve fazer o backup, o que é e os tipos de backup que a gente tem. Normal, incremental, total, diferencial, diário.
tá certo? Fiquem atentos a isso. Se você gostou dessa aula, dá um clique no joinha, clique lá no inscrever-se, a gente está te ajudando. É interessante que você nos ajude também para que a gente possa continuar ajudando outras pessoas com os nossos vídeos, tá certo? Clique-se no inscrever, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho das notificações para que você seja avisado a cada novo vídeo postado. Espero que você tenha gostado de fato desse vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.